pessoal, meu nome é Caroline Miyazaki, eu sou serviços profissionais na 3M Oral Care e junto com a Cremer a gente está fazendo vídeos que facilitam o dia a dia de vocês, a melhor utilização de nossos produtos. O vídeo de agora é sobre o Relax Veneer, um cimento exclusivo para cimentação de facetas, laminados, lentes de contato. Quando a gente pensa em cimentação de facetas, a gente fica muito na dúvida de será que eu escolhi o cimento certo? Porque depois que uma vez que a gente cimentou, polimerizou, se a cor não estiver boa, a gente perde tudo, tem que fazer tudo de novo. Então o legal desse cimento é que a gente tem o que a gente chama de pasta try-in, que é a pasta de prova, que é para a gente fazer o test drive da cimentação. O que é legal? A pasta de prova é uma pasta chamada então Relax Try-in e ela tem essa cor transparente com a tampinha vermelha. Então não é o cimento polimerizado, ela tem a cor do cimento polimerizado para a gente provar essa faceta antes da cimentação. Então isso vai facilitar bastante o nosso dia a dia para a gente não errar a cor, porque ela sai com água, eu posso lavar e ela sai com água, ela é hidrossolúvel. Então eu posso provar, se eu achar que um dos dentes que eu for cimentar, porque geralmente a gente faz mais de um, a cor não tá legal, eu tiro ele, lavo, tiro a faceta, lavo, ponho uma outra cor que eu acho que seja adequada para aquele dente e provo até eu definir a cor exata. O que é legal? A gente vai ter 5 opções de cores. Então a gente vai ter a A3 opaco, a A1, a transparente, a B meio e a branco opaco. Geralmente as cores mais utilizadas para facetas é a TR, que é transparente, e a A1, tá? Então vai ficar a critério de vocês, mas tem essas cores que são as mais utilizadas. Uma vez que eu provei, então, já defini a cor do cimento que eu vou escolher, eu só lavo ela sai com água, como eu já falei, e a gente vai cimentar com o cimento definitivo, que é a seringuinha preta, que chama Relax Veneer. O que é interessante? Tudo que eu vou utilizar aqui é um cimento resinoso, então ele precisa de um adesivo para poder ser utilizado. Se eu optar pelo Scotch Bond multiuso, eu posso usar junto com o Relax Veneer? Eu posso, tá? Então vocês podem usar. O dente eu vou tratar com ácido fosfórico, lavar, secar, aplico o primer, aplico o Bond, se tiver dentina, né, precisa do primer, aí é só polimerizar o adesivo. Se vocês quiserem, não precisa polimerizar o adesivo no dente, porque a faceta geralmente é muito fininha, então eu posso polimerizar apenas no final, junto com o cimento. Então o dente, eu utilizo os Scotch Bond multiuso, na faceta eu trato conforme recomendado pelo fabricante, então ácido fluorídrico, silano, para depois cimentar com o cimento de escolha e polimerizo tudo no final. Se eu quiser, eu posso usar o Single Bond 2 também, é compatível. Então eu vou precisar do ácido fosfórico no dente, 15 segundos, lavo, seco, aplico o adesivo, as 2 camadas por 15 segundos cada uma, evaporo o solvente e trato a faceta, silanizo, utilizo o cimento e polimerizo todo o conjunto no final. Então se eu quiser usar um adesivo convencional, esse seria o protocolo. Para facilitar a vida de vocês, vocês podem usar um Single Bond universal. O Single Bond universal no dente, ele vai funcionar como adesivo e na faceta ele vai funcionar como silano, porque tem silano dentro da composição do Single Bond universal. Então eu vou passar o ácido fosfórico no esmalte, lavar, secar, passar uma camadinha de Single Bond universal no dente, evaporar o solvente, o dente está tratado. A minha faceta eu condiciono com ácido fluorídrico, pelo tempo recomendado de acordo com a cerâmica da faceta, lavo, seco, silanizo ou então eu passo o Single Bond universal como silano, evaporo o solvente e utilizo o Veneer como cimento. Então seria um protocolo mais simplificado, mas a gente pode usar o Veneer com qualquer um dos adesivos da 3M. O que é muito importante? A gente vai cimentar uma faceta, a gente tem que ter alguns cuidados de polimerização, porque pensa, a gente vai ter uma luz que vai atravessar uma cerâmica para chegar no adesivo, no cimento, e precisa polimerizar tudo o conjunto. Então, vocês precisam ter um foto que tenha uma intensidade de luz adequada para isso, que chegue 400 mW por centímetro quadrado no cimento para polimerizar, então tem que ser um foto adequado para isso, tá? Tem que ter o comprimento de onda que atinja a canforoquinona, que é o fotoiniciador do cimento.
A gente tem que ter um foto que não dá para usar essas fotos que geralmente não tem a ponta de fibra ótica para luz chegar. Então tem que ser um foto que tenha uma condução de luz em fibra ótica. Então é super fácil para saber se a foto de vocês tem essa fibra ótica. É só remover a ponta do condutor, a gente coloca em cima de algum texto e a gente consegue ler sem luz nenhuma, tá vendo? Do outro lado da ponta do foto da fibra para saber se é fibra ótica. Então pelo menos a luz vai estar chegando no nosso material restaurador. É muito importante o tempo de polimerização, né? Porque a gente precisa polimerizar super bem. Então, polimerizem pelo tempo que está escrito na bula do Relax Veneer. Não deixem o foto muito afastado, porque isso também pode inibir o quanto de resina está sendo polimerizada, tá? Isso é muito importante. Um foto também com a ponta limpa, com a ponta bem adequada, sem trinca, sem resíduos de resina. E evitar angulações do foto, então prestar atenção enquanto a gente polimeriza. Principalmente porque, se a gente não segue as orientações que eu acabei de falar para vocês, olha como sai a intensidade de luz. A gente precisa de no mínimo uns 600 e não está chegando quase nada na resina. Então, a partir do momento que a gente orienta, vocês vão conseguir polimerizar adequadamente. Se mesmo assim eu tomei todos os cuidados e eu vi que a faceta é muito grossa, é muito opaca, talvez eu precise partir por um cimento dual para cimentação de facetas. E a 3M tem um cimento que pode ser usado para isso, que é o Relax Ultimate, que é o nosso clicker verde. Então ele é dual, mas ele não tem amina na composição, então não corre o risco de mudar de cor com o tempo em boca. Então vocês podem usar esse cimento para cimentação de facetas também, no caso de facetas mais grossas. E o Universal vai servir tanto como o tratamento do dente como adesivo e o silano na restauração indireta. Então também é um protocolo bem simplificado para cimentação de facetas. Tá? O que é legal do Relax Ultimate? Eu posso usar a pasta de prova, a mesma do Relax Veneer, para escolher a cor de cimento para cimentação das facetas com o Relax Ultimate. O cuidado que vocês vão ter que ter é que o Relax Ultimate ele é um cimento dual. Então ele é um pouquinho mais rápido, o tempo de trabalho é um pouquinho mais curto em relação ao Relax Veneer. Assim que a faceta chegar do laboratório, a gente pode provar então com o Relax Trying, que é a pasta de prova. Então basta pegar a faceta, colocar o cimento no interior, leva essa faceta em posição, posso limpar se eu quiser tirar esses excessos que extravasaram e eu vejo se a cor ficou ideal e a gente pode ver que a cor A1 foi adequada para este paciente. Então a partir de agora é só eu lavar para remover toda essa pasta de prova e fazer o tratamento da faceta para seguir o protocolo da cimentação. Definimos então que o cimento é da cor A1 a partir da pasta Try-In, a pasta de prova. Então vamos seguir com a cimentação com o Relax Veneer na cor A1. Na demonstração a gente vai usar como adesivo ou single bond universal. Então a gente vai aplicar esse adesivo no dente. Então seguiria antes com o ácido fosfórico no dente, porque geralmente faceta em esmalte. Então ácido fosfórico por 15 segundos, lava, seca, aplica o single bond universal. Esse adesivo a gente deve aplicar ativamente, então é aplicar desse jeito, agitando, por 20 segundos em toda a área, não pode esquecer da lingual. Aplicou por 20 segundos, segue-se então com a evaporação do solvente, para depois então a gente finalizar com a cimentação. Muitas pessoas me perguntam se pode ser que fique amarelado, porque esse adesivo tem uma cor um pouco mais amarelada. Isso não acontece porque o amarelo é o fotoiniciador, que é a camforoquinona. A partir do momento que a gente aplicou, evaporou o solvente e vai seguir com o protocolo de polimerização, o amarelo sai, desde que o adesivo tenha sido passado na espessura adequada. Antes de ter feito isso, enquanto isso, se vocês tiverem auxiliar, elas podem estar preparando também a cerâmica. Então a cerâmica geralmente é um ácido fluorídrico, pelo tempo de acordo com o tipo de cerâmica, lava bem, seca. Tem gente que passa o ácido fosfórico, tem gente que não passa, esse é o protocolo de cada um. Tem estudos que falam que não tem essa necessidade, e aí então a gente vai e silaniza então a faceta. A gente pode usar o single bond universal como silano também. Eu aplico.
e deixo ele agir como silano pelo tempo necessário. Caso eu tenha passado muito o adesivo, excesso de silano aqui na faceta, eu posso ou ir com o microbrush seco para tirar esse excesso, ou então um jato de ar por bastante tempo para tentar afinar essa camada. Eu faço isso tanto no dente quanto na faceta para evaporar o solvente e eu não preciso polimerizar agora. Então o próximo passo vai ser o quê? Eu pegar o cimento, que é o Relax Veneer da cor A1, que foi o que a gente escolheu. Aplico no centro da faceta, quantidade suficiente para a cimentação, para poder extravasar. É muito importante eu tampar porque esse adesivo é fotopolimerizável, né, para a luz do ambiente não interferir. E eu levo essa faceta em posição no meu paciente. Assentamento lento para ter tempo do material escoar e eu conseguir ter uma boa adaptação. Feito isso, geralmente com a ajuda da auxiliar, a gente mantém a faceta fixa em posição para remover os excessos. Posso passar um fio dental nas proximais. Lembrando que se eu for usar a técnica do fio dental, eu preciso inserir ele pelas proximais e puxar somente pela lingual, não é para puxar de volta, então puxa pela lingual o fio todo para não deslocar a faceta da posição. Tiro todos os excessos com o pincel, com o microbrush seco, aí vai ficar a critério de vocês. Esse cimento tem uma característica que vocês podem dar um tiro de luz de pelo menos uns 2, 3 segundos, que ele forma um gel, como se fosse aquela fase pré-gel da resina. Aí a gente tem mais facilidade para remoção do excesso, para depois a gente polimerizar no final. Tem pessoas que preferem usar essa técnica, que se chama Tech Cure, tem pessoas que preferem tirar o excesso com o pincel para depois polimerizar. Então aí tirado todo o excesso, aí sim a gente vai e polimeriza todo o conjunto de uma vez só. O tempo de polimerização é de 20 segundos por face, então a gente segue essa polimerização por todas as faces para garantir a melhor polimerização, né, do cimento e do adesivo que está por baixo dessa faceta, para depois fazer o polimento das margens e finalizar o caso clínico. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas que muitas pessoas têm para a cimentação de facetas, quando usar um cimento ou outro. Qualquer dúvida eu estou à disposição.